boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, o seu programa inteligente de todas as noites aqui na TV Com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente para o brasileiro, que é o futebol, mas a gente vai ter hoje uma pegada do futebol business. E para falar sobre o negócio do futebol, sobre o direito do torcedor, sobre uma série de fatores e assuntos que influenciam no mundo futebolístico, eu hoje recebo aqui o advogado e especialista em direito desportivo, Márcio Cruz, e também o ex-atleta de futebol, hoje gestor de futebol, Rodrigo Auflen. Boa noite, senhores. Por favor, Rodrigo, boa noite. Seja primeiro. O doutor Márcio já veio aqui, então a deferência à primeira pergunta e à sua primeira intervenção, por favor. Boa noite, prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, Guto. Obrigado agradeço o convite. Boa noite a todos. Doutor Márcio, tem muitas informações, tanto o Rodrigo quanto o doutor Márcio. Temos um simpósio de direito desportivo. Maravilha. Boa noite, Guto. Prazer, uma satisfação imensa retornar ao programa. Vamos bater um papo aqui, esclarecer muitas coisas. Maravilha. O futebol é muito, como diziam os mais antigos, o futebol é muito mais que as quatro linhas, né? Porém, o futebol continua sendo a coisa mais simples, o jogo mais simples que eu já vi na minha vida. 11 contra 11 e ganha quem acertar mais bola na casinha. Rodrigão, por que você decidiu ser gestor de futebol e quando que isso você decidiu, é isso que eu quero para a minha carreira depois de deixar de ser jogador? Então, Guto, os 3 anos antes de parar, eu já vinha me preparando, já comecei a me preparar para ser gestor. A minha ideia era ser gestor de atleta, trabalhar com atleta, no caso, a nomenclatura hoje é empresário, mas me surgiu a oportunidade de fazer alguns cursos, me preparar para que, quando eu tivesse na minha cabeça, olha, agora eu vou encerrar minha carreira como atleta, eu já estivesse com algum preparo já em mente. Acabei fazendo gestão de futebol, fiz gestão de pessoas, sou graduado em coaching, enfim, isso me qualificou para que eu ficasse tranquilo, esperasse apenas vir a oportunidade. Me surgiu a oportunidade de trabalhar na Portuguesa Santista, como gestor de futebol. Tive uma experiência bacana, infelizmente. Isso em que ano? Desculpa, isso em que ano? No ano passado, em 2015. Não conseguimos a classificação, mas me serviu como uma baita experiência para ir verificar as ideias que eu tinha, com as ideias que surgiram e ainda mais me graduar para, assim que surgir uma nova oportunidade, eu esteja ainda mais preparado. Deixa eu só fazer mais uma, se você me permite. Fique à vontade. Qual a diferença, você falou dessa primeira experiência, é mais difícil jogar ou é mais difícil gerir? Muito mais difícil gerir. Muito mais. Jogar, Guto, você treinava e ia para casa descansar. Agora você, como um gestor de um clube, você é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Por quê? Porque você tem diversas reuniões com comissão técnica, você participa com o presidente, com o próprio investidor do clube. Enfim, você está por dentro de tudo que acontece no clube. Então, os atletas não sabem 20% do que o cercam, eles sabem apenas da parte de campo. E o que eu acho importante, os atletas estarem cientes até para valorizar um pouco mais o clube que está defendendo. E você, na verdade, é o cara que faz o meio de campo entre toda essa parte administrativa e o futebol, e o campo, né? O treinador, os jogadores. Você participa das conversas para contratação, para dispensas, o gestor tem toda essa função dentro desse meio, digamos assim, desse faz tudo, desse meio de campo entre a parte administrativa e o campo. Exatamente, esse é o papel do gestor. E por isso que eu me graduei em Life Coach, por quê? Para até entender a cabeça dos atletas, entender a cabeça da minha comissão, para ter um bom relacionamento. E esses cursos que eu acabei fazendo, até o gestão de pessoas, me ajudou bastante para que hoje eu conseguisse exercer de uma maneira bacana. Vamos passar para o outro lado agora. Doutor Márcio Cruz, teremos um simpósio para discutir essa questão do direito dentro do desporto, mais especificamente no futebol, vem crescendo e como que a gente pode mensurar isso? Na década de 90 para cá, como é que você analisa essa mudança? Veio mudar mesmo depois da Lei Pelé ou como que você avalia? Então, esse ano estaremos fazendo a 3ª edição
do Simpósio de Direito Desportivo e Esporte da Baixada Santista e, conjuntamente, o primeiro encontro da gestão de esporte da Baixada Santista. Ou seja, teremos 2 eventos que não são separados, estarão conjuntamente em 2 dias. Só falta definir o local, já temos o local, mas precisamos só de detalhes acertados para poder começar a divulgação. E até para deixar o gostinho no ar já, estaremos trazendo grandes palestrantes, né? Pretendemos trazer também pessoas ligadas a Jogos Olímpicos passados, porque nós teremos no primeiro dia uma temática toda olímpica e no segundo dia temas gerais, né? E uma das presenças praticamente acertadas é do ministro do TST, Dr. Guilherme Caputo Bastos, que vai nos brindar aí com a participação no evento. E quanto ao seu questionamento, né, é evidente que a questão do negócio do esporte no Brasil, ela ainda tem que se desenvolver muito, né? Isso é um fato notório, né? Temos muitas coisas ainda para evoluir. Tem muito dinheiro para sair desse Tem, nicho aí? A gente tem os mercados que hoje são potenciais, né? Nos Estados Unidos principalmente, movimenta bilhões de dólares por ano na indústria do esporte. E é óbvio que a gente tem ainda um mercado, a gente tem que melhorar o nosso produto aqui no Brasil para que potencializar isso, que será bom para todos os envolvidos, entendeu? Seja atletas, dirigentes, né? O próprio torcedor precisa ter melhores condições para irem aos eventos, até porque o que muita gente não identifica é que o esporte ele concorre com o entretenimento, em geral. Por exemplo, com teatro, com cinema. Exato. E aí, é um show, né? Os atletas vão dar um espetáculo, exatamente. Então, se você tem um produto pior do que desses outros que você citou, o cinema, o teatro, você vai perdendo a concorrência. Então, tem que ter um processo de conscientização de dirigentes, e, né, principalmente de federações, confederações, dos próprios clubes, né, de futebol ou de qualquer outro esporte, para que seja melhorado esse produto e, a partir daí, aproveitar melhor o potencial que o esporte pode trazer para quem estiver trabalhando na área e para quem vai usufruir dessas atividades. Temos aí, para você ter uma ideia, salvo engano, no ano passado, o governo liberou 400 milhões de reais para a lei de incentivo, captação de recursos, né, através da lei de incentivo, sendo que talvez aí acho que se foi utilizado foi a metade. Entendeu? No máximo 200 Porque milhões. não se atingiu a captação global do valor liberado, para você ter uma ideia. Então está faltando o quê? Está faltando gente. Está faltando competência para fazer esse dinheiro. Exatamente. E uma melhor credibilidade, melhora dos produtos, para que isso possa ser potencializado, né? Eu vou perguntar agora para o gestor de futebol. Produto. Você, como gestor de futebol, tem que apresentar um bom produto, porque senão você não vai ter patrocinador. Uhum. Patrocinador, é lógico que é tudo. Os grandes clubes têm grandes patrocinadores, então dispõem de muito dinheiro. Sim. Como é que você fazer esse meio de campo, essa conversa com o patrocinador? O que você vende? Qualidade do teu time? Olha, a gente vai... É um objetivo que você vende? Como é que é essa conversa? Porque o patrocinador hoje é tudo no futebol, em outros setores, óbvio. Mas você também cuida dessa Sim, questão. Guto, é o resultado, né? Eu trabalhei numa equipe de 4ª divisão. Ainda mais difícil ainda porque os patrocinadores, a gente, ao invés de conseguir um patrocinador que banque toda a folha do clube, a gente precisa de 3, 4, 5 patrocinadores para diluir isso aí dentro do que a gente necessita. Então, ano passado nós tínhamos 4 patrocinadores, mas infelizmente, quando o resultado não vem, eles acabam escapando, eles acabam saindo, e é o que eu falava para os jogadores. A dificuldade em conseguir quitar ou até mesmo pagar os salários eram com os patrocinadores.
Só que eles dentro de campo tinham que me dar o resultado. E isso me dava a força para ir discutir com esses patrocinadores. Tem que ganhar no campo para poder ganhar fora também. Exatamente. A cabeça do patrocinador pode ser melhorada? Olha, não tem como fazer milagre, o tempo é muito curto, vocês não estão dispostos a fazer um trabalho mais a médio e longo prazo? Hoje não há como fazer isso no futebol? Infelizmente, o que prejudicou o ano passado foi a crise. Então, alguns patrocinadores, eles recuaram devido à crise. Então, até em times de grande expressão, diminuíram um pouco a sua ajuda em relação aos clubes, devido a esse momento que estamos atravessando no país. E a qualidade do jogador? É boa ainda? Porque a gente vê aí, Rodrigo, Dr. Márcio, também todo mundo gosta de futebol. Hoje os jogadores erram passes, como na nossa distância aqui, fundamentos, muito difícil. Tanto que você pega um jogador, quando ele tem um pouco mais de condição no fundamento, ele é considerado fora de série. O jogador hoje pensa que joga mais do que joga, ele tem o brinco, tem o celular, a carreira é muito rápida e eles, muito meninos, não têm essa capacidade de ter o pé no chão e, bom, primeiro eu preciso mostrar dentro de campo que eu sou o que eu penso que eu sou. O atleta hoje, ele recebeu uma valorização que há 10 anos não existia. Hoje um atleta de um clube de grande expressão, de grande porte, nas categorias de base já ganha altos salários. E isso faz com que a gente falava na linguagem futebolística, não brigue pelo prato de comida. E isso dificulta bastante. Também o que está tendo força e vários treinadores, principalmente das categorias de base, vêm se queixando é a família, principalmente os pais, porque hoje o exemplo é o Neymar e ninguém luta para ser o Neymar, todos já acham que são o Neymar. E, na minha opinião, o que precisa ser melhorado é as categorias de base. Um trabalho com a cabeça ou com o jogador dentro do campo, com fundamento, ou os dois? Os dois. Porém, hoje você vê pai de atleta assistindo o treino. Eu sou contra. Porque quando você dá essa liberdade para o pai, você coloca o treinador numa situação complicada, porque o treinador é o professor, é aquele que está ensinando o atleta, formando o atleta, não só como um atleta, mas também como um ser humano. Se o pai está assistindo, na minha opinião, se o pai está assistindo o treino, ele chega em casa e pode contrariar o treinador. E como fica a cabeça do menino? É difícil, porque o menino, lógico que vai seguir o pai, mas tem o seu treinador. Então eu acho que deveria, na minha opinião, cortar isso. Pai, na minha época, o meu pai só assistiu jogos. Os atletas até não gostavam que os pais fossem assistir. É mais ou menos como você falou de professor, que eu que sou pai quero assistir a aula da minha filha de matemática, não, de português, eu sou jornalista. Olha, professor, a senhora errou ali, ó, o fulano, ela está te ensinando errado, ó, faz isso. Tira uma coisa, outra coisa, né? O pai a maioria hoje já é empresário, né, do filho, já representa o filho, enfim. Então, eu também concordo com a tua opinião. Isso é culpa da Lei Pelé? Esse assédio nas categorias de base é culpa da Lei Pelé? Que inverteu, né? Faz pro nosso telespectador, doutor, por favor, um retrospecto, como era antes, né? O famoso passe, certo, que o jogador era praticamente uma propriedade do clube, o clube dispunha ele como quisesse. Veio a Lei Pelé, eu queria que o senhor fizesse uma linha do tempo, de quando que é a Lei Pelé e como que está agora, um antes e o depois. Então, antigamente tinha a Lei do Passe, né, que perdurou aí até 98. 98 é o marco da vigência da Lei Pelé, certo? E na Lei do Passe, o atleta, quando acabasse o contrato dele, ele tinha um preço estipulado pelo clube. E se o clube não aceitasse, era o valor que o clube queria. Não tinha assim, é o clube que estipulava o preço. Então, se não tivesse um clube para ir lá e pagar aquele valor pelo atleta, o atleta ficava lá treinando sem contrato e sem jogar em outro clube. E sem receber? E sem receber. O contrato dele estaria encerrado. Exato. Né? Então, era uma questão, assim, praticamente era assim, ó, eu tenho um produto aqui na prateleira, né,
guardadas as proporções. E realmente era muito injusto para o atleta, né? Porque até questões políticas, às vezes, eu digo internamente de clube, se o atleta tivesse algum atrito com diretorias, alguma coisa nesse sentido, a diretoria fala, então tá bom, chutava o preço, né? Estipulava um preço alto, e o atleta, nem o clube se interessava pelo atleta, ele continuava lá, chegar ao ponto de atletas, né, encerrarem a carreira por conta dessa situação. Rivelino? Por causa daquele trave lá na Arábia? Não recordo o Rivelino, mas, salvo engano, o Martorelli, que é o presidente do sindicato, eu acho que ocorreu essa situação com ele. Não vou falar aqui o clube porque eu não tenho certeza, mas, salvo engano, teve uma situação dessa com ele. César Luiz Menotti também, no Juventus, muitos acabaram acontecendo isso. Essa mesma... Com a Lei Pelé, veio, inicialmente em 98, estipulada uma chamada cláusula penal. Né? Uma cláusula penal que era estipulado pelo clube quando elaborava o contrato de trabalho. Né? Foi introduzido também no sistema o contrato especial de trabalho desportivo, né? Seguido as regras da Lei Pelé. E essa cláusula penal ela tinha uma redução gradativa de acordo com o passar no cumprimento dos anos do contrato. Né? Depois tinha uma discussão se só o clube que tinha direito a essa cláusula penal, se era o atleta também, quando o clube encerrava o contrato com ele, se ele tinha direito ou não. Isso virou uma discussão depois na jurisprudência e ficou meio que dividido. Ocorreram alguns avanços na Lei Pelé e retrocessos também, certo? E hoje, o cenário hoje do contrato de trabalho desportivo, né, ele traz um panorama que hoje tem a cláusula indenizatória desportiva, que é a cláusula estipulada para se um clube quiser levar o atleta antes de terminar o contrato dele, tem que desembolsar para o clube ao qual ele está contratado. Por exemplo? Por exemplo, vou dar o Rodrigão como exemplo. Ele estivesse aqui no Santos, tem contrato até 2018. Só que a cláusula indenizatória desportiva, que todo mundo chama de multa, né? É que eu estou dando um nome técnico, perfeito, mas é multa. Perfeito. Ela fosse estipulada, ela tem um valor que é até 2.000 vezes o salário do atleta para questões e transferências nacionais. Transferências internas, dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Internacionais, ela não tem limite. Então, o Rodrigão poderia ter uma cláusula internacional de 50 milhões de dólares, euros ou de reais, e uma cláusula interna, o salário dele, vamos supor que fosse 100 mil reais, poderia ser uma cláusula de até 100 mil, 2.000 vezes, vai dar 20 milhões, se não estou enganado. 20 milhões para transferências nacionais, certo? Então, por exemplo, vai acabar em 2018 o contrato dele, se viesse um Corinthians aqui para contratá-lo, o Santos teria direito de exigir os 20 milhões. Porém, aí o clube vai negociar dentro dessa margem. É uma garantia para o clube de, não vai chegar alguém aqui e vai levar o atleta embora e eu vou ficar a ver navios. Terminando o contrato, ele não então, tem ele poderia negociar por 5 milhões, mas teria essa compensação, certo? Se o clube rescindir o contrato hoje, por exemplo, rescindisse o contrato com ele, ele teria direito a todos os salários até o final do contrato dele em 2018. Que ninguém paga e vira uma discussão judicial depois, sendo que pode ser estipulado até 400 vezes o valor do salário do atleta. Então é 2.000 para o clube, 400 vezes para o atleta, o valor do salário. Mas acho que eu não conheço um contrato que teve essas 400 vezes. Todos não fica estipulado, aí fica pelo mínimo da lei, que é o valor de todos os salários até o término do contrato. Agora, Rodrigão, como é que você do outro lado da história agora analisa essa questão? Você chegou a pegar a lei do passe ou você, quando jogou, já era a Lei Pelé? Não, peguei. Pegou passe? Quando me profissionalizei, em 98 já... Ainda era, né? No comecinho era. No começo. Eu não sei como estava quando você foi para a França. Não, eu fui em 2001, já era a Lei Pelé. Era a cláusula ainda. Isso, porque eu fui vendido, já não tinha mais os 15%, já não tinha mais nada disso.
Mas eu acho a melhor forma. Eu acho a melhor forma porque, lógico, para o clube é ruim, porque o clube ficou à deriva dos empresários. Mas o atleta se libertou. Hoje o atleta pode decidir o futuro dele. Onde que ele quer jogar. Porque às vezes o clube também forçava o jogador a ir para determinado clube, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, né, não é que o clube ficou... assim, os clubes não estão sabendo utilizar, né? Eles ficam na mão de empresários, assim, não é bem assim. Por que é? A gente sabe por que é assim, a gente existe deduz uma por relação... que seja. Mas não é bem assim, os clubes não são reféns de empresários. E os clubes não são coitadinhos. Ou, no mínimo, não necessitam ser reféns de empresários. Se você que detém, você detém os direitos federativos, não pode pertencer a mais ninguém, a não ser o clube com o qual o atleta mantém um contrato de trabalho. Então como que você é refém do empresário? Sim. Hoje tem uma situação, que aí é uma questão de uma resolução, né, da FIFA que foi alterada. Hoje estão proibidos, né, os fatiamentos dos direitos econômicos. Isso que eu ia tocar com você agora, o fatiamento Aproveitando que já está interligado o assunto, hoje, né, desde a implementação em 1 de abril de 2015, né, estão proibidos fatiar os direitos econômicos dos atletas. É um detentor só? É só o clube. Na verdade, é só o clube. E aceita-se que um clube do qual o atleta esteja se transferindo, por exemplo, um atleta que esteja se transferindo de um São Paulo para um Corinthians, que o São Paulo mantenha um percentual dos direitos econômicos do atleta. Tá? O que não pode acontecer é o atleta, a gente teve um caso recente do Iago Maidana, o atleta hoje era do Criciúma, fez uma transação com a mesma data para um clube eu não recordo qual clube, mas um clube de Goiás, e no dia seguinte já para o São Paulo. Isso aí teve até punição, teve multa, porque hoje isso é proibido. Né? Mas antigamente funcionava, o Cafu fez isso. Para os contratos, se eu não me engano, até 31 de dezembro de 2014, ainda aqueles fatiamentos, entre aspas, que existiam de direitos econômicos, eles prevaleceram mantidos. Tá? É o caso de alguns atletas aqui do Santos, que a gente chega ao ponto de o Lucas Lima o Santos deter apenas 10% dos direitos econômicos do Lucas Lima. Por isso que acho que talvez o Santos não teve um interesse em negociar o atleta. E quantos outros... Aí, salvo engano, tem um ex-empresário, um ex-agente, né, hoje intermediário dele, que seria o Edson Codor, tem uma parcela, e alguma empresa, se eu não me engano, não sei se, eu não recordo agora qual é a empresa, mas alguém detém também um outro percentual. Isso até dezembro de 2014 estava permitido. De lá para cá não pode mais, entendeu? Inclusive tem uma outra discussão, porque a regulamentação da FIFA, e que veio também para o Regulamento Nacional de Transferências aqui do Brasil, fala que não pode haver essa participação de terceiros. Né? E é muito comum os atletas, principalmente oriundos da base, que fazem os primeiros contratos profissionais, serem repassados parte desses direitos econômicos ao próprio atleta. Geralmente 30%, 20%. E hoje tem uma discussão no meio jurídico, tudo, né, na questão desportiva, de que os atletas são entendidos como terceiro, né, da qual eu particularmente discordo, né, porque se você é a principal parte, ou uma das partes do contrato de trabalho da qual se origina esse direito de transferência futura, como que você vai ser considerado um terceiro? Você não pode ter uma negociação sobre você mesmo. Exato. Só que alguns clubes têm feito isso, acredito que o Santos tem mantido isso, e alguns clubes não têm feito mais, sob a alegação de que o atleta ele é considerado terceiro. Né? Mas, assim, para deixar esclarecido, hoje é proibido o Rodrigão ter 30% do passe de um atleta, você ter 20% e o clube ficar com 10% ou 20%, ter mais algum investidor. Né? Porque agora que você é gestor de futebol, para quem vai negociar
é muito difícil, né? Porque você vai negociar com 3, 4 pessoas. Exatamente. Se você vai ter que convencer mais de uma pessoa a... Então, interesses se chocam, né? E teve recentemente, até estive aqui no Radar Esportivo comentando sobre isso, o caso do Neymar, que o Santos foi até a FIFA abriu um procedimento disciplinar em face da transação com o Barcelona. E quando esse procedimento chegou até a FIFA, o primeiro passo é que o Barcelona suspendeu todos os pagamentos que estavam previstos, tanto que até hoje o Santos não recebeu a premiação decorrente de contrato em conta do Neymar estar entre os 3 maiores do mundo, né? Isso daria direito ao Santos. O Santos teria direito a um valor, só que por conta desse procedimento disciplinar aberto pelo próprio Santos na FIFA, o Barcelona foi lá e depositou no procedimento, então o Santos só vai ter acesso a essa quantia quando for definido finalizado esse procedimento. Mas por conta dessa abertura perante a FIFA, o Santos correu o risco, inclusive, a FIFA pediu alguns documentos para complementar o procedimento, e dentre esses procedimentos a FIFA analisou o contrato e constava que o Santos teria que comunicar a DIS quando houvesse alguma proposta. E a FIFA interpretou isso, que é um dispositivo que não é bem a questão dos direitos econômicos, mas é a proibição de interferência de terceiros nas negociações, que tem que pertencer exclusivamente ao clube. A partir daí, a FIFA abriu um outro procedimento, né, para julgar o Santos. Ocorreu já o julgamento, o Santos teve risco, inclusive, de ficar um ano, ou uma janela, ou 2 janelas proibido de fazer contratações. Mas acabou pegando apenas uma multa, né? E não foi pior o resultado. Senhores, nós vamos fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta na sequência. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho.
É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% do seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV com Debate já está de volta. Na edição de hoje a gente recebe o advogado especialista em direito desportivo Márcio Cruz e o ex-atleta de futebol e hoje gestor de futebol Rodrigo Alflen Rodrigão. Rodrigão jogou no exterior, jogou na França, jogou na Arábia, jogou no México, jogou em Portugal. Primeiro clube que você foi um clube francês. Como é que é chegar num outro país, uma outra cultura, o jogador cresce? É bom para o jogador jogar no exterior? Para o atleta profissional, perdão. Se o atleta souber usar tudo que lhe é oferecido, ele aproveita. Ele que nem eu fui para a França em 2001, então já se passou aí 15 anos. A estrutura que o clube francês numa segunda divisão tinha era impressionante. Então eu consegui tirar proveito, aprendi a língua. O meu problema de adaptação não existiu. Eu tive um problema com o empresário na forma como foi desenvolvido o meu contrato daquilo que me foi oferecido antes de ir para lá, quando eu estava ainda aqui no Santos. Então foi por isso que eu acabei não ficando no clube francês. Mas não tem como falar, não consegui me adaptar devido ao clima, enfim, lógico, Rússia, que pega-se menos 30 aí, abaixo de zero, então é complicado, mas na França eu não tive qualquer tipo de problema, pelo contrário. Arábia, que é um país mais fechado, é um país ainda que infelizmente não desenvolveu, então todas as histórias que a gente escuta passadas ainda existem, de você ter que andar ainda de calça jeans, não poder usar bermuda, não pode. As mulheres usar aquela burca somente com os olhinhos de fora, mas na Europa completamente diferente, foram experiências que eu tento levar agora para o meu lado gestor. A questão da concentração. Quando você chegou lá, você já tinha, aqui no Santos concentrava? Sim, concentrava. Quando chegou na Europa, não tinha concentração? O que a gente até estava conversando aqui em off, né? Lá os atletas são realmente profissionais. Alguns treinadores tentam fazer isso aqui no Brasil, o próprio Muricy é um deles. E o atleta tem que entender que ele é um atleta profissional, que ele precisa ser cobrado e tem que ser cobrado pelo restante do elenco. Se ele não se comportar de uma maneira adequada que vá prejudicar a sua equipe, os outros jogadores têm que ir para cima desse atleta. Porque é uma profissão como qualquer outra, entendeu? Então, tem que ser realmente mais profissionais, até conversando em off, a gente tem que cobrar essa profissionalização, principalmente também para os árbitros, porque a gente critica, a gente cobra lá dentro de campo, a gente até de uma maneira excessiva faz uma cobrança do árbitro, mas eles não são profissionais. Eles têm um outro emprego, então eles não se dedicam 100% à arbitragem e isso é complicado. Então, a partir do momento que o futebol brasileiro, ou que as pessoas que dominam o futebol brasileiro entender esse recado, eu acho que aí está a evolução do nosso futebol. E não no fator campo. O fator campo é o menos interessante. Antes de eu passar a palavra para você, eu queria abordar nessa questão a cabeça do jogador realmente é preciosa. Você, antes, quando o jogador ainda não é jogador, ele vive pensando, nossa, quando eu for jogador eu vou me dedicar, eu vou ficar, eu vou jogar e tal. Quando ele consegue o que ele quer, aí ele quer sair, ele quer chegar tarde, ele acha que porque ele é jovem ele consegue sair de noite, voltar de dia, treinar, jogar, arrebentar, até consegue, até numa determinada idade. Essa consciência, o jogador tem ou não tem? Você conviveu com gente assim? Tem como você chegar e conversar com a pessoa? Porque
você depende dele dentro de campo, né? Eu, como atleta, eu sou esse exemplo de como é o jogador de futebol e não o atleta. Porém, qual que é a função, eu te pergunto, qual que é a função do empresário? Justamente, qual que é? Empresarial, não, qual seria? É cuidar desse fator externo do atleta. A linguagem que se usa hoje é blindar, né? Exatamente. Porém, infelizmente, 80% dos empresários são negociadores. É uma mercadoria que o cara tem ali. Exatamente. Eles se preocupam somente com essa parte. Enquanto ele jogar, eu vou negociá-lo. Não se preocupa. Eu tive um problema com um empresário, que foi o que me negociou para a França. Depois eu fiquei 4, 5 anos sem empresário. Você ficou cuidando. Que é ruim. E daí, sim, é o que eu falo, o empresário que tem que ter essa função de, olha, não vai por esse caminho. Eu sei que é difícil, porque tudo acontece muito rápido na vida do atleta. E na minha foi assim. Pô, em 2 anos, em 1 ano, 6 meses de profissional, eu fui para a seleção sub-23. Em 1 ano eu ia disputar uma Olimpíada, ou em 2 anos eu ia disputar uma Olimpíada. Então é muito rápido, e hoje mais ainda no quesito financeiro. Hoje você dá um salto de 15 mil para 100, 200, enfim. Então, E a cabeça? E o atleta, o jogador de futebol, são raros os que vêm de classe alta. Normalmente vêm de classe média baixa ou classe baixa. E eu até brinco com os amigos, se você, na sua empresa, você ganha 5 mil reais e dá um salto para 15, você vai querer mudar o seu carro, você vai querer já aumentar as suas contas. Porém, o atleta tem que entender que a sua carreira, ela dura 15 anos, jogados 8. Porque aí nesses 15 aí você vai ter algumas interrupções de lesão, de não ser titular, de ficar sem contrato. Então, nesses 8 anos, você tem que ganhar dinheiro. Eu aprendi isso com a vida. Eu não aprendi com alguém me ensinando. Porque com 26, 27 anos foi que eu fui ter um empresário que aí sim me mostrou os caminhos certos como deve se levar a carreira de um atleta. Na questão da profissionalização dos árbitros, eu entendo que você está falando tanto como atleta quanto como dirigente, porque num erro crasso de um árbitro, todo um trabalho vai por água abaixo. Patrocinador, atleta, se desmancha o time, o trabalho não tem o resultado esperado por conta disso, né? Então, eu não entendo, Guto, por que as pessoas que estão no topo da pirâmide ficam resistentes ao mecanismo de câmeras, de voltar um lance. O jogo vai ficar monótono, vai ficar muito parado. Pô, os outros esportes evoluíram, nós estamos evoluindo. Então, tudo tem que ter essa evolução. Mas o erro ele é normal. Como você falou, muitas vezes você perde uma conquista de um trabalho durante uma temporada inteira. Então, tudo que for de mecanismo para ajudar ou colocar, que nem estavam pensando em colocar algum mecanismo dentro da bola para ver se passou, se foi gol ou se não foi. Colocaram o quarto árbitro ali na linha de fundo ali para ajudar. Então, tudo que for benéfico para ajudar a melhoria do futebol, eu sou a favor. Para deixar o jogo mais fair play, né? Mais limpo, mais justo, né, doutor? Entra até na questão da justiça, numa coisa abstrata, mas que pode determinar ou não a ruína de um clube, um prejuízo com o patrocinador. Exatamente. Você é a favor da modernização? Eu sou a favor porque é premiação da justiça, né? Do trabalho, dentro né? Todo de mundo campo, trabalha, mas ninguém quer ser prejudicado por um erro crasso. Exato. E como você falou, põe a perder todo um trabalho envolvido com diversas pessoas, né? E isso é uma questão que não é tão difícil de suprir. É que, como o Rodrigo falou, há uma resistência em algumas questões. Eu não tenho certeza, mas até a questão mesmo dos aparelhos de medição de desempenho, parece que acho que a CBF vetou, não tenho certeza. Não vamos poder então quer dizer, ter... Isso é uma melhora para análise para os clubes, né? A própria medicina desportiva Exato, até pegar alguma... A prevenção de lesões, entendeu? Então, é uma questão que, como ele falou, tem que haver uma profissionalização global, né, para melhorar o produto. Também tem uma questão, né, que muita gente não sabe, mas os árbitros e auxiliares também são punidos na justiça desportiva, né?
Há previsões no CBJD. Mas a gente não vê isso efetivamente. Mas ocorre. A famosa geladeira. Ocorre. A geladeira, então, é a punição. Assim quando a gente não vê o árbitro, ele está na geladeira. Assim como os atletas, eles são levados a julgamento por erros que eles cometem durante as partidas. Né? E aí, às vezes, eles geralmente pegam em dias as punições, entendeu? Você falou em punições, falou em arbitragem. Rodrigo, eu não posso. A gente que gosta de futebol, você que foi atleta, eu acho que mais de 50% da questão disciplinar está nas mãos do árbitro. Porque é o árbitro que vai ter a função de dar a falta, de dar os cartões. Hoje eu vejo os árbitros, o nível da arbitragem muito ruim pela permissividade. O futebol é um esporte de contato, mas hoje a indecência de segurar no uniforme e dar um amarelo, o jogador sabe que na primeira ele vai receber, na maioria das vezes o juiz vai lá e conversa. Na segunda, se o cara for em casa, o juiz vai falar calma. E a gente está vendo tudo isso. Né? E a torcida também está vendo. E os outros jogadores também estão vendo. Bom, então a gente vê muito isso em Libertadores. Né? Tem juiz que deixa o jogo correr. Então acho que, como o Rodrigão falou, profissionalizando a arbitragem e mudando algumas regras no futebol de salão. E da Libertadores, como você tocou no assunto, muita coisa se evolui na Libertadores. É inadmissível jogos em que termina a partida e principalmente os clubes da Argentina, alguns outros clubes uruguaios, vira aquela praça de guerra entre atletas, né, porque não aceitam a derrota. A Conmebol ela tem hoje recente isso na história, praticamente começou com mais ênfase depois da morte do torcedor no jogo do Corinthians, né? Foi no Peru. Kevin Espada. Isso. Em Oruro, na Bolívia. Isso. E o que acontece? O tribunal não tem um histórico de punições exemplares e aí continua acontecendo. Teve um jogo recente agora, semana passada, se eu não me engano, acabou o jogo, não se contentaram e começou aquele quebra-quebra. Batalha campal. Né? Desligam a água, os jogadores tomam banho de água fria, desligam a luz. Exemplo bem, assim, claro, a final da Libertadores de 2011, acabou o jogo, os jogadores do Peñarol, insatisfeitos com a derrota. Então, você acha que isso é um produto bom para se vender lá fora? Exatamente. Como que você vai vender isso lá fora? Né? Você já viu em uma final de Champions ter uma situação dessa? Ao contrário, eu tenho várias experiências, gostaria até, nós estamos chegando, vai dar tempo de falar. Você jogou na Europa e essa questão do produto futebol. Quem já teve a oportunidade de assistir um jogo na Europa tem essa noção. A qualidade, você falou da qualidade do espetáculo, e a gente tem também que analisar a qualidade da plateia. Hoje, eu estava assistindo estava coincidentemente assistindo um jogo do Corinthians ontem. Estádio de padrão, Copa do Mundo, todo mundo em pé. Tem cadeira, o sujeito que fica, ou que comprou eventualmente, aquela cadeira que fica na frente da faixa ali, eu vou ver, agora eu tô, comprei, agora vai valer a pena. Aí todo mundo em pé na frente dele, ele tem que se levantar e assim sucessivamente. Quer dizer, é impossível hoje você assistir um espetáculo de futebol, a não ser num lugar que custa R$1.000 o ingresso. Na questão da numerada, você comprou a cadeira 22. Se você chegar lá faltando 5 minutos para começar o jogo, a cadeira 22, na Europa, vai estar vaga. E vai ter um orientador para levar você até lá se você não souber onde é. Aqui você vai ter que ainda assim dispor com a pessoa que está no teu lugar, que você está com ingresso. Porque antes você fala, não, mas a condição do estádio é cimento, a gente não merece isso, a gente até paga um pouco mais. Então, Guto, a gente vai bater naquela frase que eu estou cansado de ouvir, isso é cultural. Porém, nós estamos passando por um momento no nosso país de mudança. E se a gente não começar a reeducar essas pessoas, aí nós estamos tendo a oportunidade de reeducar os torcedores. De que forma? Ficou de pé, não sentou? Tem norma. Você tem que ser retirado. Exatamente. É isso, tem que ser assim. É essa evolução que eu falo do futebol brasileiro. Se não, mas tem que ver se quer melhorar também. Não adianta nós aqui querermos e o topo da pirâmide não... Você ia falar? Pode falar.
Não, então, esse era um dos assuntos a serem abordados e já que você falou, vou aproveitar rapidamente. Só queria fazer só um registro, Guto. Pois não. Falou de atleta jogar lá fora e só parabenizar o Marcelo, ex-zagueiro do Santos, que ontem se sagrou campeão na Turquia com o Beşiktaş, né? E o clube não ganhava o título desde 2009. E o jogo decisivo ontem, pontos corridos lá também, são pontos corridos lá também. Ele fez 2 gols na partida, foi 3-1. Então, parabéns ao Marcelo. Parabéns ao Marcelo, zagueiro. Né? É um atleta que evoluiu muito também lá na Europa. E a questão da própria final aqui na Vila Belmiro do Santos, muitas pessoas, né, alguns que eu conheço tudo, que tem a cadeira cativa, né, comprada. E você paga uma mensalidade. Paga a mensalidade, a manutenção, mas a partir do momento que você compra, é como se você tivesse né, você tem uma espécie de bem, né? Sim. Qualquer disposição, você tem que saber do que vai ocorrer. E havia venda de ingressos oficiais. Duplicidade, então. Com o mesmo, né, a mesma numeração daquela cadeira cativa. E aí, assim, o Santos está apurando isso, né? Mas se é oficial, é meio complicado, né? A gente tem toda uma questão, o Estatuto do Torcedor, só para não fugir aqui da parte do direito esportivo, ele tem previsão, né, e punição em casos de cambismo, né, conforme o artigo 41F e 41G do Estatuto do Torcedor, que pode variar entre 1 a 4 anos de pena de reclusão. Né? E, assim, é uma situação que você está falando do torcedor respeitar, é isso, tem que ter numeração nos ingressos e tem que ser respeitado. Mas como o Rodrigão falou, esbarra muito numa questão cultural e na vontade de quem quer fazer o negócio acontecer. Porque nessa mudança de mentalidade, de ação, você vai trazer mais qualidade, um público de mais qualidade para o teu espaço, para o teu estádio, para a sua arena. Na minha opinião, o dirigente hoje é refém das torcidas organizadas, que pressionam de uma série de maneiras a direção dos clubes, os jogadores, o treinador. Então eles ficam reféns desse tipo de pessoas que só estão lá para prejudicar o clube. E aí você afasta as famílias, as pessoas que realmente vão ao teatro, e aí de repente a gente pode chegar no Brasil a sonhar que, olha, vamos, em vez de ir ao teatro, vamos ver Santos e Corinthians. Você é santista, eu sou corintiano, eu vou sentar desse lado, você desse, a gente vai assistir ao espetáculo, vamos vibrar se houver a possibilidade de o seu ou meu ganhar, se empatar, vamos sair daqui, comer uma pizza, vamos tomar eu costumo até... sem brigar. A gente pode... né, nós somos adversários, não inimigos. Eu costumo até brincar que a questão da mudança, né, de atitude, temos que profissionalizar, o primeiro a ser profissionalizado tem que ser o torcedor. É uma brincadeira, óbvio. Não, mas é assim, uma questão de... como você falou, se melhorar a qualidade do espetáculo, obviamente você vai poder cobrar mais. E automaticamente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, não vou entrar nesse mérito, vai acabar havendo uma seleção de cliente. Sim, mas aí você tem vários mecanismos, o Rodrigão como gestor. O futebol é um esporte extremamente popular. A gente não está discutindo aqui se o pobre é mal educado e se o rico é bem educado. Ao contrário, disso, com certeza. A gente vai selecionar pela educação. E aí você pode ter preços populares, meia entrada, diversas outras formas de você levar o povo ao estádio, mas sem baderna, sem bagunça, sem morte. Eu não sou contra a torcida organizada, mas eu entendo que a torcida organizada ela tem que funcionar como uma empresa e ela tem que ter cadastro. O próprio estatuto tem que ter CNPJ, né? Ela não precisa ter CNPJ, porque não senão precisa. O pessoal não teria de propósito para poder fazer o que quiser. Então já prevê no estatuto que mesmo que ela seja apenas uma torcida de fato. Mas o que tem que haver? O cadastro, isso é exigido pela lei. Tem que haver um cadastro e tem que haver a responsabilidade solidária criminal, né? Qualquer integrante dessas torcidas em relação criminal talvez seja impossível, porque não pode passar Você não tem como, né? certo? Mas ela civil, indenização por danos morais e tudo mais. Porque elas têm que partir isso de dentro das torcidas organizadas. Se elas querem continuar no evento... No show. Exato. Elas têm que fazer esse controle e têm que exigir dos seus integrantes
né, e expulsar, se for o caso, para ela poder se manter, porque é importante a torcida organizada. Pô, você pega um jogo sem torcida organizada, fica meio estranho. Fica estranho. Pelo que a gente já está acostumado, entendeu? Sim. Porque a torcida aí começa grita ali, pega uns 30 falam uma coisa, 30 começa a gritar outra, entendeu? Então, realmente ela é importante pro espetáculo. Só que elas têm que se organizarem e tem que, assim, eu vejo relutância por parte de torcida organizada do futebol moderno, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Mas ela pode entrar nesse futebol moderno, desde que ela se adeque, porque o que não pode continuar acontecendo são situações que às vezes são atribuídas diretamente a torcidas organizadas, e aí compete aos órgãos públicos decidir se é ou não é, entendeu? Mas tem que haver essa organização dentro das torcidas organizadas e uma efetiva atuação delas para que se evite esse tipo de situação. Isso eu acho que dá para copiar do futebol europeu, essa ação da justiça. E sem contar que as torcidas organizadas, ela, em nome dos clubes, elas acabam levando os clubes junto. Olha, foi a torcida do clube X que matou o torcedor. É uma questão do clube X contra o clube Y, não é mais das pessoas. Eles levam o clube para essa situação. Isso caberia até porque os clubes respondem também pelos atos Respondem também. São solidários. Principalmente na questão disciplinar. Mas numa situação dessa, como um evento morte ocorrido, por exemplo, lá em Oruro, caberia ao clube, é óbvio que não vai acontecer, mas caberia ao clube entrar com uma ação de reparação de danos morais contra a torcida organizada. Mas eles nunca farão isso. Mas eu tenho situação que eu já analisei, Guto, Rodrigão, tem ações, viu, de torcedores que ou sofreram lesões corporais graves em metrô e tudo mais, ou evento morte mesmo, que foram processados, tá? Tanto a CPTM foi processada e solidariamente a torcida organizada também. Não cabe processo contra o Estado? Então, no caso, a CPTM seria uma preposto do Estado. Concessionária de serviço público, entendeu? Então, eu ia perguntar até para o Márcio, uma solução não seria, infelizmente, punindo o clube, de repente com a perda de 3 pontos, daí... Não, isso pode acontecer como aconteceu Santos e Grêmio, naquela questão da injúria racial. Isso, da injúria racial da torcedora. O Grêmio não tinha nada a ver com aquilo, perdeu a classificação da Copa do Brasil, por conta do CBJD. Existem essas previsões. Muita gente acha, inclusive, que é uma sacanagem com o clube, mas, assim, existem situações que o clube pode levar a julgamento que pode isentá-lo da punição, que é ações preventivas, entendeu? A identificação do torcedor, tudo isso é considerado e levado em conta na hora do julgamento. Por exemplo, talvez se o Grêmio tivesse num sistema de câmeras ali, identificado a torcedor e retirado... Poderia-se... É que ali acho que foi também uma questão mesmo de dar o exemplo, né? Então, porque foi identificado o grupo, era um grupo... a questão do futebol leva para essa questão de, é um grupo indeterminado. A gente está no finalzinho, eu não posso deixar o Rodrigão embora. Essa questão de racismo, eu acho que a raça é humana, é uma só. Temos diversas etnias, negros, brancos, amarelos, vermelhos. Te incomoda? Você já presenciou alguma coisa, principalmente na Europa? Essa questão é da cabeça do jogador? Isso aqui não vai me afetar? Ou também eu entro na pilha? Como é que funciona isso? Eu não presenciei. Nunca participei também. Ainda sou moreninho, mas pelo fato de ter jogado na Europa, nunca tive esse tipo de problema. Mas foi como eu falei, olha tudo moderno onde nós estamos e ainda tendo esse tipo de problema. Eu acredito que o torcedor não faça isso por maldade, faça para tentar tirar o controle do atleta ou fazer com que ele tire essa concentração do jogo. Algumas vezes acaba acontecendo porque o atleta não consegue desligar e acaba ouvindo a torcida e sendo prejudicial. Mas tem que ter a punição, como teve no caso lá do Grêmio. Eu te perguntei por quê. Porque se não tivesse sido reconhecido ou se não tivesse tido essa punição, será que essa torcedora não estaria vendo os jogos do Grêmio hoje? Então, o clube tem que ter essa punição também para ir para cima da torcida, para ter essa cobrança. Não teve essa evolução na Inglaterra com os hooligans? Então, basta querer. Basta querer e todo mundo se encaixar no que está sendo pedido. De novo, nós estamos passando por um processo de mudança.
Temos que ter essa consciência. Se a gente conseguir... É o que eu falo no futebol. O futebol tem uma força tremenda. Os jogadores têm uma força tremenda. E eu via isso com o pessoal do bom senso, com quem estava tomando conta do bom senso, quem encabeçava. Aconteceu qualquer tipo de problema, deu morte para o campeonato. Para o campeonato. Daí tem os patrocinadores que vão se preocupar. Eu acho que tem que fazer alguma coisa que choque. Enquanto não tiver uma mudança chocante... Nós, infelizmente... E os jogadores fazem parte dessa linha de atuação, né? Que são os astros ali que... Exatamente. Vocês é que apresentam o espetáculo. Um exemplo foi na própria Libertadores, se eu não me engano. Foi agora, na quarta-feira, São Paulo e Atlético, aonde caíram 2, 3 pessoas ali do estádio do Morumbi, que acabou cedendo a grade. Você vê os jogadores ajudando. Então, para você ver a força que tem o jogador, e o jogo ficou parado. Ali competia a outras pessoas estarem ajudando. Não, a partir do momento que o Ganso, se eu não me engano era o Ganso, e o Wesley foram ajudar, o jogo ficou parado. E se ele não toma aquela atitude, o jogo ia continuar. O jogo ia continuar. E os jogadores do Atlético estavam falando, vamos jogar, vamos jogar. Exatamente, exatamente. É importante esse destaque, sim. Senhores, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Queria agradecer ao Dr. Márcio Cruz, especialista em Direito Desportivo. Rodrigão, muito obrigado pela presença. Vão voltar mais vezes, porque esse assunto é muito dinâmico e é apaixonante. O futebol tem esse poder. TV Com Debate vai ficando por aqui. Agora na sua telinha está passando os nossos endereços eletrônicos. Aqui você vai poder rever esse programa e vai poder também interagir com a nossa produção. Eu fico por aqui, a gente volta amanhã. Um abraço.